Deus meus, eis todo volte magnum meum meum peccator, et acqui detesto quia peccando, non solo penas aterius estatutas pro meritus sum. O assassino do Zodíaco, a Dália Negra, e a verdade por trás das novas alegações. Durante décadas, dois dos crimes mais perturbadores da história dos Estados Unidos permaneceram envoltos em silêncio, falhas investigativas, teorias conflitantes e uma obsessão coletiva que atravessou gerações. O assassinato brutal de Elizabeth Short, em 1947, eternamente conhecida como a Dália Negra, e a série de homicídios cometidos por um homem que se autodenominava o assassino do Zodíaco, no final dos anos 1960, dois casos separados por mais de 20 anos, por métodos distintos, contextos sociais diferentes e investigações que jamais se cruzaram oficialmente até agora, porque nos últimos meses, uma nova narrativa começou a circular com força nas mídias, fóruns, documentários independentes e redes sociais, afirmando que finalmente a identidade do Zodíaco teria sido descoberta e que, mais do que isso, o mesmo homem seria responsável também pelo assassinato da Dália Negra. Uma afirmação que, se verdadeira, reescreveria completamente a história do true crime americano, mas que, se falsa, pode representar apenas mais uma camada de sensacionalismo sobre tragédias reais. E é exatamente aqui que começa a nossa investigação, separando fatos verificáveis de conjecturas, evidências documentadas de suposições perigosas, porque quando se fala em crimes não resolvidos, a linha entre verdade e narrativa é extremamente frágil, e atravessá-la sem cuidado pode transformar mistério em desinformação. O caso da Dália Negra começa oficialmente na manhã de 15 de janeiro de 1947, quando o corpo de Elizabeth Short foi encontrado em um terreno baldio em Los Angeles, dividido em duas partes, completamente drenado de sangue, mutilado com precisão cirúrgica e posicionado de forma deliberadamente chocante. O crime não apresentava sinais claros de luta no local, sugerindo que o assassinato ocorreu em outro lugar, o que desde o início indicava planejamento, controle e frieza. A imprensa da época rapidamente transformou o caso em espetáculo, cunhando o apelido Dália Negra, explorando a vida pessoal da vítima e criando uma aura quase mitológica em torno do assassino, enquanto a investigação policial se perdia em centenas de pistas falsas, confissões forjadas e suspeitos jamais confirmados, o que consolidou o caso como um dos maiores fracassos investigativos da história da polícia de Los Angeles. Ao longo das décadas, inúmeros nomes foram apontados como possíveis assassinos, médicos, artistas, empresários, militares, mas nenhum jamais foi oficialmente acusado. E apesar de livros e investigações privadas apontarem para figuras como George Hodel, nada foi conclusivo. O caso esfriou, mas nunca morreu, porque a brutalidade do crime e o simbolismo da vítima continuaram alimentando o imaginário popular. Já o assassino do Zodíaco surge em um contexto completamente diferente, entre 1968 e 1969, no norte da Califórnia, atacando casais em locais isolados e um taxista em plena área urbana. Mas o que o tornou único não foi apenas a violência, e sim o desejo explícito de atenção. O Zodíaco enviava cartas cifradas para jornais, desafiava a polícia, ridicularizava investigadores e afirmava que continuaria matando enquanto seus enigmas não fossem publicados, criando um jogo psicológico inédito entre assassino, mídia e sociedade. 5 vítimas foram confirmadas oficialmente, embora o próprio Zodíaco alegasse dezenas. E apesar de inúmeras investigações, suspeitos famosos como Arthur Leigh Allen e avanços pontuais como a decifração do cifrário Z-340 em 2020, nenhuma identidade foi oficialmente reconhecida por autoridades federais. O FBI encerrou formalmente sua investigação ativa em 2021 sem apontar um culpado, mantendo o caso como não solucionado. Durante anos, especialistas sustentaram que não havia ligação concreta entre o Zodíaco e a Dália Negra. Os perfis psicológicos pareciam distintos, os métodos de execução divergentes,
O intervalo temporal levantava dúvidas logísticas, mas teorias não precisam de consenso para sobreviver. Precisam apenas de uma narrativa convincente, e foi exatamente isso que começou a ganhar força recentemente, quando pesquisadores independentes e criptógrafos amadores afirmaram ter decifrado o enigmático cifrário Z13, uma das mensagens mais curtas e provocativas enviadas pelo Zodíaco, na qual ele supostamente teria escrito seu nome verdadeiro durante décadas. O Z13 foi considerado pequeno demais para qualquer decodificação confiável. Mas novas abordagens surgiram com auxílio de padrões linguísticos, estatística e análise histórica, levando alguns a afirmar que o nome escondido ali apontaria para um indivíduo que estaria vivo e ativo na Califórnia, tanto nos anos 1940 quanto nos anos 1960, reacendendo a ideia de um assassino serial de longa duração. Algo raro, mas não impossível, segundo essa nova teoria. O mesmo homem que teria cometido o assassinato da Dália Negra em 1947 teria continuado sua escalada de violência até se reinventar como o Zodíaco, mudando métodos, mudando símbolos, mas mantendo o mesmo núcleo psicológico, a necessidade de controle absoluto, a frieza emocional e, principalmente, o desejo de reconhecimento intelectual, algo que se manifesta de forma clara nas cartas do Zodíaco e que, segundo defensores da teoria, também estaria presente na forma teatral como o corpo de Elizabeth Short foi exibido, como se o assassino quisesse deixar uma assinatura invisível. Porém, é aqui que a análise precisa ser rigorosa, porque nenhuma dessas alegações foi oficialmente validada por instituições como o FBI, o Departamento de Polícia de Los Angeles ou a Polícia de São Francisco. Não há laudos forenses que conectem os dois crimes. Não há DNA confirmado. Não há impressões digitais compatíveis. O que existe são interpretações, cruzamentos de dados incompletos e inferências, muitas vezes amplificadas pela mídia digital em busca de manchetes impactantes. O problema não é investigar. O problema é afirmar conclusões onde só existem hipóteses. E quando falamos de crimes reais, isso importa, porque pessoas reais foram mortas, famílias reais continuam esperando respostas, e acusações não comprovadas podem destruir reputações e desviar o foco da verdade. Ainda assim, não se pode ignorar completamente essas novas alegações, porque elas revelam algo importante sobre a natureza desses casos, o fascínio contínuo, o vazio deixado pela ausência de respostas oficiais e a facilidade com que narrativas convincentes podem se tornar virais, especialmente quando envolvem figuras quase míticas como o Zodíaco e a Dália Negra. O que a história nos mostra até aqui é que, apesar de avanços tecnológicos, decifrações parciais e investigações independentes cada vez mais sofisticadas, nenhum órgão oficial declarou a identidade do assassino do Zodíaco como resolvida, e muito menos reconheceu qualquer ligação comprovada entre ele e o assassinato de Elizabeth Short. Tudo o que circula agora deve ser entendido como teoria, não como fato. E essa distinção é fundamental, porque mistério não é sinônimo de verdade oculta, e nem toda narrativa poderosa corresponde à realidade. Na próxima parte deste documentário, vamos aprofundar essas teorias, analisar os nomes citados, destrinchar os cifrários do Zodíaco, examinar os argumentos usados para ligar os dois crimes e, principalmente, explicar por que a maioria dos especialistas ainda considera essa conexão altamente improvável. Apesar de todo o barulho midiático, por que não true crime, a pergunta mais importante não é quem contou a melhor história, mas quem apresentou as provas mais sólidas. Códigos, suspeitos, mídia e o limite entre investigação e mito. Para compreender por que as alegações recentes sobre a identidade do assassino do Zodíaco e sua suposta ligação com o assassinato da Dália Negra ganharam tanta força, é necessário mergulhar nos elementos que sustentam essas teorias, começando pelos famosos cifrários enviados pelo Zodíaco, símbolos aparentemente aleatórios que durante décadas desafiaram matemáticos, linguistas, criptógrafos e investigadores. O mais conhecido deles, o Z340, só foi decifrado em 2020 por uma equipe internacional de civis, revelando uma mensagem perturbadora, mas que, ironicamente, não trazia nenhuma informação concreta sobre a identidade do assassino, apenas reforçava seu desprezo pela polícia e sua crença de que não seria capturado. Esse resultado fortaleceu duas ideias opostas. Por um lado, provou que os códigos podiam ser decifrados. Por outro,
deixou claro que o Zodíaco gostava de provocar mais do que confessar. Já o cifrário Z13, muito menor, sempre foi considerado problemático demais para uma solução confiável, justamente por ter poucos caracteres, o que permite inúmeras leituras diferentes, dependendo do método aplicado. Ainda assim, nos últimos anos, pesquisadores independentes passaram a defender que o Z13 esconderia um nome próprio e que esse nome corresponderia a um indivíduo com histórico, localização e perfil compatíveis com os crimes atribuídos ao Zodíaco. Alguns chegaram a afirmar que esse mesmo nome poderia ser ligado a ambientes frequentados por Elizabeth Short antes de sua morte, criando uma ponte narrativa entre os dois casos. O problema central dessa abordagem é que criptografia não funciona com intuição ou encaixe conveniente. Ela exige repetibilidade, consenso metodológico e validação externa, algo que essas novas decifrações não possuem. Diferentes especialistas, aplicando métodos diferentes, chegam a resultados diferentes, o que, por si só, invalida qualquer conclusão definitiva. Além disso, o próprio comportamento do Zodíaco indica que ele mentia com frequência, exagerava números, criava pistas falsas e se divertia confundindo investigadores. Confiar cegamente em uma suposta assinatura deixada por alguém que tinha como principal objetivo manipular a percepção pública é metodologicamente perigoso. Quando observamos o perfil psicológico do assassino do Zodíaco, vemos um indivíduo que buscava notoriedade, que precisava ser ouvido, lido e temido. Suas cartas eram uma extensão do crime, parte essencial do ritual. Já no caso da Dália Negra, não há nenhuma comunicação direta do assassino com a mídia, nenhuma carta, nenhum manifesto, nenhum jogo intelectual declarado. O silêncio absoluto contrasta radicalmente com o exibicionismo do Zodíaco. Defensores da teoria da ligação argumentam que isso poderia representar uma evolução do criminoso, uma mudança de estratégia ao longo dos anos. Mas especialistas em criminologia apontam que mudanças tão drásticas de comportamento são raras, especialmente quando o padrão inicial é tão marcante quanto no caso do Zodíaco. Além disso, o intervalo de mais de 20 anos entre os crimes levanta questões práticas difíceis de ignorar. Onde esteve esse indivíduo durante esse período? Por que não há registros de crimes semelhantes? Por que o modus operandi muda de mutilação extrema para ataques armados rápidos? Essas lacunas são frequentemente preenchidas por suposições, não por evidências, e é exatamente nesse ponto que a mídia entra como amplificadora. Documentários, vídeos virais e manchetes muitas vezes apresentam teorias como se fossem descobertas, usando linguagem ambígua, títulos provocativos e frases como "assassino finalmente revelado", quando, na realidade, nenhuma autoridade confirmou essas conclusões. Isso não significa que a investigação independente não tenha valor. Pelo contrário, muitos avanços reais vieram de civis dedicados. Mas existe uma diferença fundamental entre levantar hipóteses e declarar verdades. E quando essa linha é cruzada, o público passa a consumir ficção disfarçada de fato. Outro ponto crítico está na associação retroativa de suspeitos. Ao longo das décadas, dezenas de homens já foram apontados como possíveis autores do crime da Dália Negra e do Zodíaco. Muitos deles sem qualquer possibilidade de defesa, alguns já falecidos, outros completamente desvinculados dos fatos. Essa prática levanta sérias questões éticas, porque uma acusação pública, mesmo sem respaldo legal, pode se tornar permanente na memória coletiva. E no ambiente digital, uma teoria nunca morre completamente. Ela apenas reaparece com nova roupagem, novos nomes e novos argumentos. O que as autoridades afirmam de forma consistente é que nenhum dos dois casos possui, até o momento, provas conclusivas que permitam um encerramento oficial. Não há DNA definitivo do Zodíaco, não há material genético utilizável da cena do crime da Dália Negra que possa ser comparado com segurança, não há confissão verificável. O que existe são fragmentos, pistas incompletas e arquivos históricos marcados por erros do passado. E isso explica por que esses casos continuam vivos, porque o mistério resiste onde a verdade não foi plenamente alcançada. Ao mesmo tempo, é impossível ignorar o impacto cultural desses crimes. O Zodíaco se tornou um arquétipo do assassino serial, inteligente e provocador. A Dália Negra virou símbolo da exploração midiática da violência contra mulheres. E quando esses dois mitos são conectados em uma única narrativa, o efeito é explosivo. Chama atenção, gera cliques
visualizações e debates acalorados, exatamente o tipo de combustível que mantém essas histórias circulando. Mas o papel de um documentário sério não é alimentar o mito, é questioná-lo, é mostrar onde a evidência termina e onde começa a especulação, porque a verdade não precisa ser espetacular para ser importante. Muitas vezes ela é frustrante, incompleta e silenciosa. E talvez seja exatamente isso que mais incomoda, a ideia de que alguns crimes simplesmente não serão resolvidos, que algumas respostas não existem mais, perdidas no tempo, enterradas com testemunhas, destruídas por falhas humanas. No fim das contas, afirmar que o assassino do Zodíaco foi identificado e que ele também matou a Dália Negra é, até este momento, uma extrapolação sem respaldo oficial. Uma teoria envolvente, sim, mas ainda assim, uma teoria. E confundir isso com fato é correr o risco de transformar investigação em entretenimento vazio. O verdadeiro terror dessas histórias não está apenas nos crimes em si, mas na constatação de que, mesmo com toda a tecnologia, conhecimento e recursos disponíveis, a verdade pode escapar. E talvez seja por isso que continuamos voltando a esses casos, tentando decifrar símbolos, ligar pontos e encontrar um rosto para o mal. Porque, enquanto o mistério existir, a pergunta continuará ecoando. Quem foi? Por que fez e como conseguiu desaparecer? E até que essas perguntas sejam respondidas com provas reais, qualquer resposta definitiva deve ser recebida com cautela, ceticismo e respeito pelas vítimas. Porque no verdadeiro jornalismo investigativo, a dúvida honesta vale mais do que a certeza fabricada. E no fim, a maior lição deixada pelo Zodíaco e pela Dália Negra não é sobre um assassino específico, mas sobre os limites da verdade, da memória e da própria investigação humana. E diante de tudo isso, é fundamental deixar algo absolutamente claro: nosso compromisso aqui não é desacreditar pesquisadores independentes, jornalistas, investigadores ou entusiastas que dedicam tempo e esforço tentando compreender esses crimes históricos. Muito pelo contrário, toda investigação séria nasce da curiosidade e da busca honesta por respostas. Porém, existe uma responsabilidade que não pode ser ignorada, especialmente quando falamos de casos reais, vítimas reais e famílias que carregam essas dores há décadas. O dever de informar com clareza, cautela e rigor, separar hipótese de evidência, teoria de conclusão, narrativa de fato comprovado, afirmar que o assassino do Zodíaco teve sua identidade oficialmente revelada ou que ele também foi o responsável pelo assassinato da Dália Negra, neste momento, não corresponde a uma confirmação reconhecida por autoridades ou por consenso técnico, e dizer isso não invalida pesquisas em andamento, não desrespeita esforços individuais e não encerra o debate, apenas preserva a honestidade intelectual que o jornalismo investigativo exige. Informar com seriedade não é negar possibilidades, é contextualizá-las, é permitir que o público compreenda o que se sabe, o que ainda se investiga e o que permanece no campo das suposições. Porque quando a informação é apresentada com equilíbrio e responsabilidade, ela não cria falsas certezas, ela fortalece o pensamento crítico, e esse é o verdadeiro papel de quem se propõe a contar histórias como essas, não alimentar o sensacionalismo, não apontar culpados sem provas, mas oferecer luz onde existe escuridão, mesmo que essa luz revele apenas perguntas sem resposta. E enquanto esses casos permanecerem oficialmente não resolvidos, nosso dever não é afirmar verdades absolutas, e sim informar com respeito, seriedade e clareza, sempre colocando os fatos acima da narrativa e a responsabilidade acima do impacto. Se este conteúdo ajudou você a compreender melhor os fatos, as dúvidas e os limites dessas investigações, considere se inscrever no canal. O News Web Doc existe para informar com responsabilidade, contextualizar histórias complexas e tratar casos reais com o respeito que eles exigem. Aqui o compromisso é com a clareza, não com o exagero, e sua presença fortalece esse propósito. Napa Police Department. I want to report a murder. No. A double murder. They are 2 miles north of Parking headquarters. They were in a white Volkswagen Carmen Ghia. I'm the one that did it.